o paciente tem certeza que a gente é baseado em evidência. Eu acho que é uma questão ética. Vamos começar pela ética em saúde, né? Cara, eu vivo hoje de rede social, mas eu acho muito perigoso o cara aprender tudo ali. Ali é um snapshot, ali é um fragmento daquilo que a gente fala. Porque nós erramos na conduta clínica o tempo todo, cara. O legal da fisioterapia é que a gente pode trocar de conduta de uma sessão para outra. Algumas profissões não têm essa opção. Cirurgião não dá, né? Cirurgião não dá. Vamos para esse novo projeto Saúde de Milhões, o nosso podcast desenhado com muito carinho aí, com muito amor, com muito afinco aí para realmente trazer informações para vocês sobre saúde, bem-estar, dicas de saúde e tratamento dos problemas de saúde. Carreira, vamos trazer muitas pessoas aqui com carreiras de sucesso, seja no digital, seja carreira de sucesso ali no orgânico, no dia a dia, físico, enfim, sucesso. Como alcançar o sucesso na vida pessoal e o sucesso na profissão. Então é um podcast que nós desenhamos para atender a todos os públicos e atingir todos os públicos que querem atingir sucesso e que também querem ter uma saúde de ferro, né? Estou aqui com a minha co-host, Priscila Sibius, que me ajudou nesse projeto que está nascendo com muita empolgação da nossa parte. Quer se apresentar, Pri? Bom, na verdade, eu nem vou me apresentar, eu quero só expressar a nossa gratidão e quanto a gente está feliz pelo nosso episódio inaugural e quem a gente está trazendo como convidado para estrear esse nosso projeto sensacional. Quer falar dele? Vamos lá. Então, para o nosso primeiro episódio aqui, eu convidei um amigo, um cara que eu sou fã número 1, assim. É um cara que tem uma trajetória muito linda, está só crescendo e a gente fez questão de que fosse o nosso primeiro para já começar pé na porta, tá bom? E é legal do podcast que a gente vai poder usar a linguajar do dia a dia, a gente não é uma aula científica isso aqui, por isso que eu tô bem empolgado. Se eu tivesse que ler o currículo dele aqui, eu ia ficar uns 15 minutos. Então, a Pri, ela resumiu, né? Professor Dr. Leonardo Costa, Léo Costa, conhecido Léo Costa, um pesquisador aí de renome nacional, mundial, já foi editor de revista. Nem vou entrar nessa área aí científica, senão... Mas ele é um super especialista em prática baseada em evidências. Às vezes você procura um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, aí você tem que saber se aquele profissional ele usa no seu dia a dia as maiores referências de evidência científica ou não. Então ele vai falar sobre isso. Sempre foi um grande nome na área de dor lombar, mas hoje ele extrapolou isso, está falando de tudo, tá? Doutor pela Universidade de Sydney, autor de quase 200 artigos científicos, bobear, até você viu isso aqui, já passou. Mais, eu acho. Depois ele confirma pra gente. Além dessa sua atuação acadêmica, científica, um pesquisador, um cientista, Léo, ele é muito ativo nas redes sociais, que também a gente vai discutir sobre isso. Ele compartilha aí conteúdos educativos para promover essa prática fundamentada em ciência. Ajuda profissionais, óbvio que ele ajuda muita gente, ele já é uma referência, a pessoa está em dúvida, vai lá e pega as postagens dele, né? Uhum. E muitos pacientes se beneficiam, sem dúvida, que direta e indiretamente de tudo isso. Léo, obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo. Gente, é uma honra, tá? Pri, Thiago, muito obrigado pelo convite, tá? Eu vou fazer uma homenagem ao Thiago inicialmente, Pri, peço a licença. O Thiago é uma das poucas pessoas que tudo que ele me pedir eu vou atender. Porque o Thiago atende a nossa profissão, nós três somos fisioterapeutas, né, de formação, e a gente ama a nossa carreira. E todas as vezes que a profissão precisou, e eu achei que o Thiago era importante, eu pedi, ele foi, entendeu? Então, assim, quando o Thiago me ligou há 2 semanas atrás, eu falei, vamos, na hora, aí decide o horário, a gente faz. E eu tô muito emocionado de saber que eu sou o primeiro, tá? É uma honra mesmo, tô muito feliz de estar com vocês e parabéns, eu vou ser o torcedor número 1 que esse projeto vá para frente e alcance muitas pessoas. Obrigado. Obrigada. Vamos começar com a nossa pergunta. Esse cara é um dos caras mais fudidos na área de saúde e um dos que mais pesquisa aí. Começamos com a pergunta de milhões ou nós vamos... A gente sempre vai começar o episódio com uma pergunta já para romper padrão, e aí uma pergunta de milhões. Então, bora tá bom, pra primeira vamos lá. já? Pergunta de milhões. Léo, como é que um profissional ele deve hoje tomar as condutas dele no dia a dia? Ele tem que ler, ele tem que ir atrás de evidência científica ou ele simplesmente olha um post de Instagram? Como é que está a área de saúde em relação a isso? Então, cara, vamos lá.
3% das universidades brasileiras, eu estou falando isso baseado... A gente fez um estudo, vou começar então por ciência. Há 1 ano e meio atrás, a gente publicou um estudo que a gente pegou todos os currículos de dos cursos de odontologia no Brasil. Foi em colaboração com a Universidade Federal do Espírito Santo. E a gente abriu as ementas de cada currículo, uma a uma, lemos as ementas e a gente viu se tinha algum conteúdo que ajudava os profissionais a tomarem decisões baseadas em evidência. Em outras palavras, ele procurar a evidência, a melhor evidência, que não fosse livro, por exemplo, para ele encontrar aquilo. E nós achamos 3% dos currículos brasileiros em odonto tem alguma coisa que pareça com algo que a gente vai conversar sobre aqui hoje. Não há nenhum indicador que me faça pensar que na fisioterapia seja diferente, ou que na medicina seja diferente, ou que na enfermagem seja diferente, ou na nutrição seja diferente. Então, o grande drama é que a gente vai para a universidade. Eu fiz um curso de 5 anos, integral. Eu sabia tudo de ciclo de Krebs, eu aprendi antropologia, eu aprendi anatomia de partes do corpo que a fisioterapia nem toca. Mas ninguém me ensinou a ler um artigo científico, a buscar a evidência atualizada daquilo que a gente tem que tomar de decisão, né? Só para vocês terem uma ideia, por ano são publicados 2.500.000 artigos científicos só na base de dados PubMed. 2,5 em todas as áreas da saúde. Ano, tá? É impossível você ter livros que te mantenham atualizados. Eu vou falar sobre livro daqui a pouco. Que vai manter atualizado de como eu devo me comportar na frente do meu paciente, porque as coisas mudam. Há 20 anos atrás, a gente não falava sobre creatina, por exemplo. Há 5 anos atrás, a gente não falava sobre semaglutida, o Ozempic, né? Então, as coisas mudam muito depressa. E quando o livro está pronto, ele já está desatualizado. Então, o profissional de vanguarda, ele tem que pegar um laptop aqui, um celular, e fazer uma busca rápida e tentar encontrar alguma evidência que foi publicada, às vezes, daqui a 1 mês atrás. Ele pode se atualizar de forma independente, em tempo real, sem enlouquecer. Esse é que é o grande barato, entendeu? Então, assim, eu acho, respondendo a sua pergunta de milhões, os profissionais se atualizam, os profissionais tentam trabalhar baseado em evidência? Claro que sim. Agora, qual evidência que a gente está conversando? Esse que é o grande lance. Qual que é a fonte, né? Qual que é a fonte de evidência? Talvez você tenha uma fonte de evidência que ela está desatualizada. Ok. Você só está alguns anos atrás do que tem de melhor. Então, talvez você está tratando, de novo, a gente estava conversando aqui no bastidor, uma dermatite atópica com corticoide. Ela é um tratamento para dermatite atópica. Só que tem tratamentos muito melhores. E tem paciente ficando para trás. Então, estou usando coisas fora da nossa área para dar exemplos claríssimos do que está acontecendo. Você pode tratar diabetes com metformina. Você pode tratar. Está no guidelines, está lá. Né? Tem outras drogas acontecendo. Tem outros exames acontecendo. Tem coisa que a gente deveria ter parado de fazer. Uma terapia ineficaz demora, em média, 17 anos para sumir do mercado. 17. Ineficaz. Tá? Então, ou seja, uso, ela está em uso 17 anos. Em detrimento da evidência. Isso é muito louco. É 17 em média. Ou seja, tem tratamento demorando muito mais. Quando eu falo a palavra tratamento, entenda-se exames desnecessários, procedimentos desnecessários, condutas necessárias. Que é um exemplo bobo. Nós somos na cidade de São Paulo. Teoricamente, aqui ninguém precisa tomar vermífugo todo mês. Mas nós, quando éramos crianças, a gente tomava vermífugo todo ano. Porque a gente vivia, a água não era tão tratada como era antes e tudo. Então, assim, hoje em dia, quando eu falo assim, não tem que tomar vermífugo todo ano, eu falo, como não? Isso a gente já sabe há 20 anos. Agora, se você mora na beira da favela, na beira de um rio contaminado, se você mora no interior, em que as condições sanitárias não são muito boas, você talvez valha a pena fazer isso. E a gente está fazendo essas coisas. Mas tu acha que isso é muito por questão cultural? Que vai se propagando e as pessoas não se questionam também? Ou não têm o acesso à informação? Eu acho que não tem acesso à informação. E aí, às vezes, num congresso, alguém vai chegar lá e vai falar, isso pode ser transformador, talvez uma sociedade pode publicar uma diretriz, e você aprende através de diretriz. Talvez um amigo vai te contar, talvez vai ser no Instagram, né? Vai ser sobre rede social. Eu vivo hoje de rede social. Mas eu acho muito perigoso o cara aprender tudo ali. Ali é um snapshot, ali é um fragmento daquilo que a gente fala. Daqui a pouco, se é um corte desse podcast de 30 segundos, a pessoa vai... Se ela distorcer o que eu falei, ela vai achar que 1 hora que a gente ficar aqui, eu falei groselha. Então, é muito importante a rede social. Ela deu acesso para um monte de coisa.
temos que tomar cuidado com esse negócio, entendeu? Então, assim, eu falo sempre o tempo todo, vamos buscar a fonte de evidência e ver se a gente mantém o que a gente está fazendo ou se a gente muda de rota, né? O bom profissional de saúde, ele tem que ter humildade intelectual de mudar de rota. Todos nós 3 mudamos de rota, né? Então, e é ok mudar de rota, mudar de opinião de acordo com as novas evidências e evoluir de acordo com a nossa carreira vai para frente. E é por isso que tu fala muito, então, sobre o LPPI. LPPI. Fala aí pra gente, que o é o que é o LPPI? LPPI? LPPI é uma sigla criada pelos meus alunos quando eu dava curso presencial ainda, que é leia a porra do paper inteiro. Então, às vezes, paper, para quem não sabe, paper é artigo científico, tá? Em inglês. Então, eles chamam let's read a paper, né? O LPPI, cara, a gente tem um problemão em artigo científico. Então, eu fiz primeiro, então o artigo científico é a glória. Só que, se você lê só o resumo do artigo, então todo artigo científico tem um título, tem um resumo e tem o corpo do artigo, os resumos tendem a não contar toda a história. Esse é o problema. Isso é chamado cientificamente de spin. O resumo não consegue... Fala assim, defina Tiago Fukuda ou a Priscila em 3 frases. É muito improvável que eu vou conseguir te passar em algumas frases. O resumo de um artigo científico ele tem em média 250 palavras. E vários deles estão distorcidos. Então, o profissional de saúde que toma a decisão baseada em título de artigo, ou em resumo de artigo, ou de Instagram de médico que só lê o resumo, ele pode tomar decisões equivocadas. E não são poucas, não. Entendeu? Falar, um artigo científico falou que o óleo essencial de lavanda aumenta 296% a memória de idosos. Aí todo mundo vai comprar o óleo de lavanda. Afinal de contas, está publicado. Um médico com 3 milhões de seguidores falou. E aí a indústria se beneficia disso. Quando você vai ler o paper inteiro, a porra do paper inteiro, você vai ver que é uma outra história. Então, assim... A minha missão tem sido estimular as pessoas a lerem textos completos. Artigos são pequenos, cara, são 2.500 palavras. E o LPPI, só para apresentar o que é o LPPI, ele é só objetivo, método e resultado. Você não precisa nem ler a introdução e discussão. Depois a gente pode explicar por quê. Se você entender esses 3 conceitos, você pode interpretar livremente o seguinte: isso aqui que eu estou lendo vai ajudar o meu paciente, porque às vezes é bom mesmo, só que ele não se encaixa no seu paciente. Você tem que encaixar a evidência na individualidade do paciente e não o contrário, né? Então eu leio e falo assim, esse paciente que está à minha frente, ele vai se beneficiar dessa informação sim ou não? Não, eu aprendi aqui, mas ele não se encaixa. Eu vou continuar com a conduta que eu já uso. Ou, não, olha, isso aqui pode ajudar muito, cara. Vamos usar. Qual que é a vantagem para um profissional de saúde? Não a vantagem, mas a importância para um profissional de saúde, para um médico, para um fisioterapeuta, dele usar a prática baseada em evidências. Ele na hora de tomar uma conduta com o paciente, ele saber ali quais são os guidelines ou quais são as revisões que mostram, que apontam um direcionamento. Isso é bom para o paciente, é bom para ele? Por que isso é importante? Cara, isso é bom para todo mundo, né? Vamos por parte. O paciente tem certeza que a gente é baseado em evidência. Eu acho que é uma questão ética. Vamos começar pela ética em saúde, né? Porque é engraçado isso. O paciente julga assim, esses caras saíram de uma universidade, certo? A universidade é o templo do saber. Ela não é, mas é assim que ela é interpretada, ela é julgada, né? E que bom que ela é julgada assim, né? As pessoas respeitam, né? As pessoas que fazem nível superior, e nós da saúde somos obrigados a fazer nível superior, se a gente quisesse alguma coisa. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é uma questão de respeito em expectativa do paciente. O paciente, ele tem certeza que é baseado em evidência, tá? Ele não fala assim, eu vou no doutor tal porque ele é um picareta. Ele não vai fazer isso. Ele vai porque ele acredita que o conhecimento desse cara é importante, tá? Então, o primeiro ponto é ético. Todos os conselhos profissionais, eu já tive o cuidado de fazer isso. Todos os códigos de conduta de profissionais em saúde, todos eles está escrito alguma coisa parecida assim, olha, eu me comprometo a atender paciente utilizando uma ciência ou a melhor evidência. A palavra evidência não deve estar lá, mas é seguindo princípios científicos, etc. Na prática, a gente sabe que isso acontece. 2, a evidência, ela é um pedaço de papel. Ela é uma informação apenas, que você pode usar ou não. O grande barato da evidência é essa. Mas se ela for boa e se você usar, as suas chances de acerto aumentam. Porque nós erramos na conduta clínica o tempo todo, cara. O legal da fisioterapia é que a gente pode trocar de conduta de uma sessão para outra. Algumas profissões não têm essa opção. Cirurgião não dá, né? Cirurgião não dá, né? Se ele indicar mal uma cirurgia, pode custar muito caro para o paciente e não dar o benefício que ele tem. Então, existem profissões que você pode facilmente mudar de conduta. Psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e tal. Acho que o cirurgião realmente ele vai literalmente tentar resolver o problema do paciente.
Então, assim, ele aumenta acerto e reduz erro. Né? É igual que eu tô falando, mas são coisas diferentes. A gente reduz a possibilidade de iatrogenias, de procedimentos desnecessários gerarem procedimentos para corrigir o primeiro procedimento que foi incorreto. Tá? 2, eu acho que a segunda coisa é o paciente fazer parte desse processo de tomada de decisão. É você apresentar os riscos e benefícios do tratamento ou do exame, quanto que custa, dar todas as opções na mesa e discutir e colocar ali no centro. Eu acho que a gente faz isso muito mal, eu fui muito mal educado disso na universidade. E existem profissões que fazem isso maravilhosamente bem, por exemplo, os oncologistas fazem isso muito bem. Sabe, olha, nós temos uma opção conservadora, nós podemos só observar, nós podemos operar, a gente pode dar químio, a gente pode dar rádio, a gente pode dar uma combinação disso tudo. E aí aquela decisão, o cara fala assim, cara, eu tô com 92 anos, eu não tô afim não. O cara vai entrar numa coisa mais paliativa. Ou o cara é super jovem, fala, Thiago, você tem todas as chances, cara. Vamos para um tratamento mais agressivo. Lá na frente você vai ganhar. Entendeu? E eles vão ter que olhar o risco do paciente. Quanto que custa? Será que vale a pena eu pagar 22 milhões de reais por vários procedimentos, sendo que minha vida... Sabe? Ele vai ter que julgar esse negócio muito bem. Então, eu já dei curso de PBE para oncologistas. Eles são todos probabilísticos. O cérebro deles é diferente, ao meu ver. Porque eu acho que como eles lidam muito com morte... Eles fazem esse cálculo o tempo todo. Um exemplo que eu adoro dar, quase já não é a primeira vez no podcast que eu conto, é do presidente Lula. O Lula teve um câncer de laringe. O tratamento padrão ouro para zerar o problema dele era uma cirurgia. Mas ele ia perder a voz, porque é na corda vocal o tumor dele. O cara é político. É uma ferramenta de trabalho dele, igual a nossa, professor e o que for. Ele foi para uma segunda linha de tratamento, que é uma combinação de quimio e rádio, sabendo que o risco de mortalidade é maior. Vocês podem perceber que a voz... Você pega um vídeo do presidente Lula há 20 anos atrás, não era tão grave quanto agora, por causa de efeito de radioterapia. E deu certo, cara. Mas ele optou, ele escolheu, né? Ele optou porque foi dadas as oportunidades para ele falar. Porque às vezes o cara fala assim, não, cara, mas se eu fizer isso, sua chance de morte é 50%, eu aposto que ele operava. Mas parece que aumenta em 10%. Então, ele falou, cara, eu aceito, olha que legal, o paciente fala, eu aceito aumentar as minhas chances de mortalidade em 10%, em troca de não perder o meu instrumento de trabalho. Porque ele é político, cara. Goste ou não dele, ele é um cara que se comunica bem, ele fala bem, ele é persuasivo, e por isso que ele virou presidente da República. De novo, né, 3 vezes. Então, isso acontece o tempo todo e a gente não percebe. Então, assim, eu acho que é muito interessante quando a gente está diante de um paciente de falar assim, outro exemplo, depressão. Você pode tomar ketamina, você pode tomar um alucinógeno, você pode tomar remédio, você pode fazer psicoterapia apenas. Não, cara, eu não estou afim de tomar remédio, eu quero primeiro fazer atividade física e fazer psicoterapia e ver. Dá para fazer. Dependendo do caso grave, se o cara for um esquizofrênico, um cara com ideação suicida, talvez não vai dar para esperar. Nós vamos ter que entrar mais forte, falar, cara, não vai ser uma boa para você. E eu acho que a PBE, ela nada mais é do que isso. É uma baita de uma evidência, um corpo de conhecimento muito bom. É bom, tem que ser bom. Um profissional que consegue fazer isso aqui que a gente está falando agora, de jogar as probabilidades para o paciente. Não é jogar a responsabilidade para o paciente, é dividir, é todo mundo saber o que está fazendo. Você está entrando, você vai fazer esse podcast aqui agora, corre um risco de sair um corte e ninguém gostar. É o risco. Não, eu aceito o risco, em troca de poder educar as pessoas. E um profissional bem treinado, porque não adianta ele saber indicar bem e ele não saber fazer o procedimento. Vivo falando isso, então, fazer aulas práticas, estar do lado de bons mentores, fazer residência, né? Eu vivo brincando assim, se um dia a minha carreira acadêmica desmoronar, eu conheço tanto fisioterapeuta bom, que eu falo assim, cara, eu posso ficar 2, 3 meses do seu lado de graça, só vendo você atender de novo, porque eu quero voltar, mas eu quero voltar em cima. Eu falei, cara, em 6 meses eu faço tudo que os melhores fazem também. Mas eu vou chegar no cara e vou colar nele, né? Vou ver como é que ele aborda, como é que ele fala, como é que ele toca, como é que ele conversa. Perfeito. Né? E o paciente no meio disso tudo. Só para terminar, o paciente estar participando da tomada de decisão. E qual que tu acha que é o gap maior, então, do profissional ao ter que praticar? Eu acho que o problema é evidência. Eu acho que o problema é evidência. Eu não saber ler. Eu acho que o cara não sabe pegar a informação correta ali dentro. Entendeu? Porque eu não acho que o profissional de saúde brasileiro é mal formado no sentido que ele é incompetente para fazer procedimentos. Eu não acho isso. Pode ter uma coisa ou outra, a gente pode questionar o meio de ensino atual e tal. Tanto é que muitas vezes as formações em prática baseada em evidências, elas são muito centradas na parte da evidência. Quando, na verdade, PBE não é ler artigo. PBE é atender pacientes baseados em evidência.
É um ato de atender pacientes, né? Então, você quer aprender a fazer pesquisa, vai para o mestrado, vai para o doutorado, não vem para o curso do Léo, não. Vai ser me orientando lá, né? Eu acho não. As pessoas que vão nas nossas formações, elas falam, eu achei que eu sabia. Entendeu? As pessoas que batem lá e falam assim, por que isso não foi ensinado na graduação? Então, assim, eu não conseguia, eu não tinha noção disso. Por quê? A gente foi para a área da saúde porque a gente tem um pouco de medo. A gente não era muito bom em matemática, então a gente gostava de química e biologia. Aí a gente foi fazer enfermagem, físio, fono, TO, etc. Então, na hora que vê um teste estatístico, a pessoa panica. O linguajar dos artigos melhorou muito, mas era um negócio meio arrogantão, rebuscado e tal. Eu odeio isso. Então, isso melhorou muito, cara. A forma de redação científica, cara, deixa de ser um cientista escroto e fala, cara, quem vai ler isso é um profissional de saúde. Você não pode assumir que o cara sabe. Então, escrever de forma simples. Sabe, olha, nós dividimos o paciente em 2 grupos. O paciente não sabia que tratamento ele estava recebendo, em vez de ficar usando um monte de termo técnico e tal. E isso foi afastando. E tem um pouco da arrogância acadêmica também, né? Eu sou foda e você não sabe nada. Afastou demais também. Então, assim, uma das coisas legais é que muitos acadêmicos desceram do pedestal universitário e foi conversar com a galera. Que é o que você faz hoje. Que é o que eu faço e outras pessoas também fazem, para as pessoas falarem assim, olha, cara, não é tão legal. Difícil, não é tão chato. Alguém me perguntou um dia desse, pô, tem 330 mil pessoas num coisa de ciência. Eu falei, legal, né, cara? Igual a gente falou da Mari Krieger aqui. A Mari vai fazer 2 milhões rapidinho. Quando que a gente imaginou que um canal de ciência ia ter 2 milhões de seguidores? Né? Ela é uma atriz, né? Então ela faz uma coisa diferente. Mas que legal, né, cara? Que as pessoas, 2, 3 minutos do dia dela, ela fala, deixa eu ver um vídeo aqui do Léo, deixa eu ver um vídeo aqui de outras pessoas, de outros amigos nossos e tudo, que preenche intelectualmente essas pessoas, ou que mesmo ajuda elas a tomar decisões. Né? E eu acho que dentro desse fechamento, dessa primeira parte, eu sempre fui um defensor da prática baseada em evidência, principalmente se o profissional de saúde, se o médico, se o físio e outros profissionais, se ele começar a fazer uma boa formação, eu acho que já é um bom começo. Se ele faz uma boa pós-graduação, uma boa residência, se ele vai em congressos todo ano, se ele faz uma assinatura de uma revista que ele gosta bastante. Eu sou fã de Jospit, né? Sempre fui, é uma revista que eu paro todo mês para ler. Tem muitas outras coisas boas, mas eu não vou acompanhar, eu acompanho ali. E se ele começa a ficar antenado, a conduta dele vai ser melhor. Ele vai errar menos com o paciente, errando menos. Ele vai resolver mais pepinos ali na cidade dele que os outros não conseguem resolver. Com isso, ele vai ter agenda cheia, vira uma cascata. Ele vai ter agenda cheia, porque todo mundo começa a referenciá-lo, ele erra menos. Mas eu acho que essa é a grande saída. Você vê uma diferença entre na hora que está um paciente ali, na hora que ele vai pesquisar. Como é que está isso na sua cabeça hoje? Ele tem um problema sério, ele tem uma artrose de joelho, e aí ele vê ele procura um profissional que é muito bom tecnicamente, só que se ele nem acha o Instagram dele, nem acha... E aí ele tem um outro que... Não vou nem dizer que o outro é ruim tecnicamente, mas tem um que, independente se ele sabe se é bom tecnicamente ou não, explode em redes sociais. Como é que fica na cabeça do paciente isso? Normalmente os caras que estão mais em evidência cobram mais caro, então ela vai pelo preço, porque você está cobrando mais caro, porque tem muita gente que procura, ele tem mais condição de ir para congresso, de sair do país. Como é que tá essa bagunça? Porque antigamente eu procurava um médico, um físio pelo Lattes. Hoje o negócio é procurado por rede social. Às vezes você até vê, pô, o Lattes parece bom, né? Tem uma formação boa, mas deixa eu ver como é que é a rede social, nem tem. Aí você fala, nossa, mas será que ele tá antenado? Será que ele continua... enfim, como é que fica na sua cabeça? É uma loucura, né? Mudou, do Lattes foi para a rede social, cara. Não, é uma loucura. Eu acho assim, olha, o lado do paciente é extremamente difícil. É extremamente difícil. É extremamente difícil selecionar pessoas para cuidar da gente. Entendeu? É engraçado. O tanto de gente que vem no meu direct assim, fala assim, Léo, eu tô com escoliose, quem que eu devo procurar? Me indica um físio na cidade de Ribeirão Preto. Eu diria uns 50 todo dia. Os pacientes estão completamente... Até por estar me seguindo, eles começam a ficar desconfiados. Né? Eu brinco, o médico com 1 milhão de seguidores com azul verificado é um perigo. Ele pode ser maravilhoso, ele pode ser péssimo. Né? Então, assim, é um horror. A gente fez um podcast uma vez falando de como testar se o seu profissional de saúde é bom ou ruim. Entendeu? Eu acho que os pacientes adotam uma postura muito passiva diante dos seus profissionais. Extremamente passiva. Extremamente passiva. E eu vou dar um exemplo que recente aconteceu comigo. No início desse ano eu fiz um implante capilar, tá? Eu tava ficando careca, tava ficando muito careca. Aí, cara, me incomodava.
me incomodava. Eu perguntava à minha família, claro que todo mundo fala, não, tá bom, assim, tá, mas me incomodava, me incomodou. Aí eu fui procurar, eu fui ler. Será que implante capilar funciona? Aí eu tenho acesso à evidência, eu descobri que era. Falei, o próximo passo é achar um médico. Concorda? Eu tenho que achar um cara que me opera. Então não basta ter evidência. O cara, olha só, não basta evidência. Eu preciso de um cara que implanta e meu couro cabeludo não necrosa. Concorda? Sim. Eu tenho que ir atrás do cara. Então, cara, eu escolhi um cara na cidade onde eu moro. Esse cara deve ter achado a consulta mais estranha, que eu levei uma pauta. Até porque ele foi todo Eu levei preparado. uma pauta. Eu falei, doutor, qual tipo de cirurgia o senhor faz? Eu perguntei. Aí ele falou. Aí eu falei, beleza e tal. Qual que é a taxa de merda? Tremeu De dar problema, de dar infecção, porque é uma cirurgia aberta. O cara dá 5 mil furos na sua cabeça, você toma antibiótico, mas você sai pro mundo, cara. Tem bactéria, tem cara andando, cuspindo na sua cabeça e tal. Falei, se lá no CrossFit cair uma bola na minha cabeça, o que vai acontecer e tal? E eu fiz várias perguntas pra ele. Eu falei, tem como ser conservador? Olha a primeira pergunta, tem como ser conservador? Tem algum tratamento medicamentoso que eu posso fazer antes de cirurgia? Aí ele pegou, levantou da mesa, fez uma lupa, colocou e falou assim, filmou e falou assim, olha, os folículos já estão fechados, já cicatrizou. Ele falou, talvez se há 5 anos atrás você viesse, existe tratamento medicamentoso sim. E eu já tinha lido, eu falei, filha da mãe, sabe o que tá falando? Que legal, cara. Sabe, existe uma conduta e tal, e se der errado? Mas o que tu é que uma vai acontecer? exceção, né, Léo? Tem um podcast nosso, depois, 5 frases, sabe? Existe algo, quais são as evidências que isso funciona? Alguém já testou esse negócio? Né? Existe um tratamento conservador mais barato? Se eu não fizer nada, o que vai acontecer comigo? Pergunta simples assim. Sim. E, sabe, se eu não fizer nada, o que vai acontecer comigo? Ele falou, olha, baseado no que eu tô vendo, e ele até falou, eu tinha cabelo aqui? Não tinha, eu era careca aqui atrás. Então ele falou, olha, aí, cara, e quando acabou a consulta, eu falei, é ele. Ele me deu o preço, eu paguei adiantado, 6 meses depois eu vi o cara, ele raspou minha cabeça e tal, eu tô com os cabelinhos tudo aqui. E é muito legal. E podia ter dado intercorrência, mas eu queria saber qual que é o percentual de intercorrência. Tiago, Priscila, eu fiz uma colonoscopia, eu gosto de contar essa história também. Colonoscopia é um exame que todo mundo que tem 45 anos ou mais deveria fazer. Aumentou câncer de colo retal em 40% em pessoas abaixo de 30 anos. Explodiu. Tudo indica que é por muita comida processada, a galera não tá comendo bem, não tá se cuidando e tal, o número de câncer tá subindo. Eu com 46 não tinha feito ainda. Aí eu fui ler a evidência. 1% das colonoscopias, até 1% pode dar perfuração intestinal. Aí você fala, cara, eu vou fazer um exame, eu não tô sentindo nada, vou fazer um exame, o cara vai passar um negócio dentro de mim, e eu posso acordar numa UTI, o cara falou, tive que abrir seu intestino porque furou. O que eu fiz? Eu fui descobrir os colonoscopistas que têm menor taxa de perfuração. Descobri que na cidade que eu moro tem uma mulher craque. Aí descobri que ela era minha seguidora. Ela ficou constrangida. Eu vou atrás, né? Existe isso. E aí, cara, ela tava meio constrangida de fazer o exame em mim, porque ela era minha aluna. Falou, professor, a gente pode pedir um homem. Eu falei, não, é você que vai fazer minha colonoscopia. Eu falei, é você, doutora Aline, é você. Olha só. Porque eu não quero. Eu não tenho problema de você falar, eu fiz uma colonoscopia no Leonardo Costa. Não tem problema, cara. Mas eu não quero. Eu quero acordar e ir embora pra minha casa. Foi o que aconteceu. Então, assim, cara, às vezes procurar, conversar com o médico, saber, marcou a colonoscopia, quais são as intercorrências possíveis? Tiago, eu vou fazer uma reabilitação de cruzado anterior com você. Quais as intercorrências possíveis? Qual o prognóstico? Quanto que dá pra voltar? Quanto que não? Os pacientes não fazem essa pergunta, cara. Mas isso cola com aquilo que tu falou lá no começo. Intrinsecamente também, por sermos da área da saúde, todo mundo já pensa assim, nossa, a pessoa já sabe tudo. Ela sabe o que tá fazendo. Talvez tenha essa, não sei se tu acredita que tem essa cultura também, né? Muito! Então nem vai questionar, tem medo de chegar no médico, perguntar. A gente é paciente passivo demais, cara, não pode. Cara, eu nunca tive problema do médico falar, cara, fica na sua aí, eu sei que... Nunca! Eu já fiz cirurgia, eu já fui operado cruzado anterior, já fiz cirurgia de varize, já me machuquei, já fui infectologista, um monte de coisa. Cara, qual que é o problema de perguntar pro cara? Sabe? A pergunta básica, assim, e se eu não fizer nada? O que vai acontecer comigo? Porque tem doenças que são autorresolutíveis, né? Dor lombar aguda, por exemplo. O cara fala, não, mas você pode ter uma dor lombar aguda com conforto. Eu, enquanto fisioterapeuta, eu vou te atender para tentar manter você com menos de dor possível enquanto você está sob os meus cuidados. Porque tem gente que acha que se o Léo Costa falou que a dor lombar aguda não se atende porque ela se recupera em 80%. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Sabe? Você consegue me dar conforto enquanto eu estou fazendo isso? Pronto, cara. O profissional não fala isso, né? Tô anotando aqui os cortes, ó. Vários cortes saíram aqui. E eu faço assim, sempre fiz, deu certo.
E na minha prática clínica isso funciona. Funciona. Você ouve muito isso, Léo? Eu uso todo dia, cara. Essa é a frase mais perigosa da história da medicina. Eu vou chamar a medicina o grande guarda-chuva das profissões de saúde, né, cara? Na minha prática funciona. Primeira coisa, não está errada essa frase. Eu jamais vou imaginar que se um dia a Pri falar pra mim assim, na minha prática funciona, eu vou falar assim, ela é uma charlatã. Não é isso que eu tô pensando. Você está falando as coisas baseadas na sua observação clínica. Os pacientes dizem pra você que você tá melhor. Então você ouviu. Essa é a sua evidência. A sua evidência é a observação clínica. Tem alguns pontos que a gente pode lançar aqui, umas coisas para a galera pensar. Pode ser... Pode não. Os dados mostram que a maioria dos pacientes que não aderem ao tratamento ou que desaparecem do nada são pacientes que não tiveram boa resolutividade nos seus casos. Você não tem essa informação. Isso chama polite patients ou Hawthorne effect, o nome horroroso. Tá? Eu chamo de paciente bonzinho. Bastante bonzinho. Eu vou lá no Thiago, o Thiago me atende. O Thiago é um gentleman, um cara legal, bacana, se veste bem. Eu vou na clínica, eu sou bem atendido, eu sou bem cuidado, mas infelizmente o Thiago não conseguiu me dar os resultados que eu queria. É super comum um paciente nessa situação ligar para a secretária e falar assim, eu vou viajar, depois eu volto. E o paciente não volta. Isso acontece todo dia, gente, na prática clínica. Sim. Esse paciente não vai falar assim, eu não vou voltar porque você não teve competência de resolver meu caso. Isso não acontece. Pacientes fazem co-intervenções sem a gente saber. Ela tá lá no físio, mas ela tá no acupunturista, ela tá tomando remédio, ela tá tomando opioide. Tá fazendo ozônio. Tá fazendo ozônio, ela tá fazendo outra coisa. As doenças melhoram espontaneamente também, a gente não sabe se foi a gente, se foi a doença que melhorou, etc. Claro que existem casos, eu falo, né? Faz uma cirurgia de cruzado anterior e não vai num físio não pra você ver o que acontece. Você vai se fuder, o paciente vai se fuder. Eu falo direto, eu fiz uma pergunta dessa que eu fiz, você vai se fuder se você não reabilitar esse joelho. Você pode até, talvez, se você der muita sorte, sua DM vai ficar normal, você não vai voltar. Você precisa ir. Um pós-operatório de fratura, no nosso caso, você precisa. Tem outras coisas que, fazendo ou não, pode não melhorar e tal. Né? Então, pacientes, eles costumam serem gentis com a gente. Chegar pra gente e falar assim, eu estou um pouco melhor, estou um pouquinho melhor, estou melhor e tal. E a nossa percepção de melhora do paciente é distorcida. Uma outra coisa que acontece muito é que o nosso cérebro, aí no lado do profissional, a gente chama isso de recall bias, viés de memorização. A gente memoriza casos de sucesso muito mais do que casos que não estão andando bem. Então, aquele caso arrastado, o seu cérebro apaga. A gente foge. A gente foge. Ele pede alta e você dá, tchau. E o caso de sucesso, aquele cara fala assim, eu fui em 8 fisioterapeutas, mas você, doutora Priscila, resolveu a minha vida, acabou. Primeiro que é maravilhoso isso, ouvir isso do cara. E, de fato, você resolveu o problema do cara. Mas você não gravou os outros 9 que você atendeu naquele mesmo dia. Então, o nosso cérebro ele é altamente seletivo a momentos maravilhosos. Então, por exemplo, hoje aqui é um dia que eu falo, pô, me chamei, eu não sabia que era o primeiro. Pô, que legal, cara, eu chego em casa, primeiro eu vou sair daqui e falar, Lu, você acredita que eles me chamam? Vai ser o primeiro episódio deles? É gostoso, é um reconhecimento do seu trabalho, tá? Pode ser que a gente tá falando isso tudo aqui, se fala assim, esse episódio foi uma merda, nós não vamos gravar, apaga essa porra aqui e tal, já era. Isso acontece o tempo todo, tá? Então, assim, a observação clínica, ela é uma evidência, sim, mas ela é uma evidência pobre, ela é uma evidência enviesada. Exato. E a gente precisa controlar isso. E é por isso que a observação clínica sozinha, ela nunca será a melhor evidência. E aí a gente precisa, ó a palavra, controlar, por isso que chama ensaio controlado, aleatorizado. Você bota um grupo controle para tentar vigiar essas variáveis que a gente não consegue enxergar. Então, um outro exemplo rápido aqui para a gente fazer é assim, ó, essa história é muito gostosa. Se houve um barulho de um tiro na rua, pá! E aí a Priscila vai na janela e vê uma pessoa correndo. E aí uma pessoa foi atingida pelo tiro. Aí a polícia, a única pessoa que viu foi a Priscila. Ela fala assim, eu vi um cara de camisa azul correndo. Aí eles vão lá e me prendem. Aí eu falo, não fui eu, moço, não fui eu, juro que não fui eu. Ele falou, não, mas a Priscila viu a única evidência. Aí eles viram pela câmera, que é uma evidência muito melhor, uma evidência que está filmando tudo, que na verdade eu fugi do tiro na hora que eu ouvi o barulho do tiro. E aí eu sou inocentado. Então, a observação clínica humana, ela é importante na prática clínica do ponto de vista de identificar padrões, de individualizar tratamentos e tudo, mas ela é péssima para estimar efeito de intervenção. Extremamente subjetiva, extremamente subjetiva e perigosa. E como é que vai estar agora o ChatGPT com a prática baseada em evidência? Acho que imagino que tenha muito profissional. Na verdade, eu ainda não tive esse feedback de alguém chegar para mim e contestar ou falar alguma... Pô, eu
chequei esse é o melhor tratamento para isso no chat GPT. Mas isso vai acontecer, será? Mas o que está acontecendo muito, até acho que deu essas últimas 2 semanas, as pessoas estão vindo como hater para a galera da rede social, porque, não, me trouxe essa evidência, daí tu vai ver, não, foi o chat GPT que criou aquela evidência que ela nem existe. Será que vai chegar essa hora que o pessoal vai começar a tomar conduta pelo chat GPT? Já chegou, né? Já chegou. Já chegou. E lógico. é perigoso nesse momento. A gente jamais pode negligenciar que esse negócio de inteligência artificial, ela pode ser maravilhosa, como tudo de tecnologia, né? E ela pode ser extremamente perigosa. Nosso amigo em comum, professor Felipe Reis, lá do Rio de Janeiro, ele publicou um artigo recente agora, em que eles foram não só no ChatGPT, mas eles foram em 4 diferentes motores de inteligência artificial e fez, acho que, vou chutar, tá? Sei lá, 20 perguntas de dor lombar para ela. E ele comparou as respostas dessas máquinas com as diretrizes de prática clínica de dor lombar, que estão muito bem estabelecidas. A média de acerto foi 51%. 51? É a mesma coisa de jogar a moeda pra cima, brother. É verdade. Entendeu? Se a gente perguntar pra minha mãe que não estudou e eu der uma opção pra ela, ela vai acertar mais ou menos o mesmo tanto que o chat GPT. Por quê? Porque o chat GPT, ela busca num banco de dados em qualquer lugar, inclusive em site de picareta, no Google. Léo, dá pra otimizar o prompt. O prompt que eles usaram, né, o comando, foi bem bom. Eles não falaram procure em qualquer lugar. Procure nas melhores evidências, Eu vi o prompt, tá? Foi publicado numa baita de uma revista, uma pesquisa extremamente simples. Botaram 30 perguntas para cada um. E errar feio. Então, assim, o ChatGPT 4 não é melhor do que o 3,5. Aí tem outros lá. Eu esqueci o nome dos outros dois. Nossa, preciso ver Esse aí eu também quero saber. Porque eu tenho, mando pra vocês. A gente fez um vídeo sobre isso recente, assim, cara. Há muita gente falou assim, mas eu entendi a pergunta, a crítica. E o prompt, tá? Eu conversei com o Felipe. O Felipe não ia ser amador. O Felipe fez um curso superior de ciência de dados. Se tem um cara que sabe mexer com machine learning, é o Felipe. Cara maravilhoso, inteligente pra caramba e tal. E tudo de autor brasileiro, tá? Publicado numa revista de reumatologia imensa. E não parece ainda ser uma boa opção. O ChatGPT inventa a referência. Então a gente já fez testes lá em casa, assim. O que o artigo do Léo Costa falou sobre isso aqui? Leonardo Oliveira Pena Costa e tal. Aí ele distorce meio que eu falei. Entendeu? Mas aí se tu falar, repetir ele, desculpa. Por favor, não minta. Eles inventam, assim, até pra, muitas pessoas perguntam sobre redação de artigos científicos, usaram o ChatGPT, cara. Eles inventam referência e tal. A gente tá usando muito ChatGPT no nosso trabalho, assim, pra corrigir textos. Então eu escrevo um parágrafo em inglês, eu tô com uma dúvida, você poderia, por favor, corrigir meu inglês pra mim? Aí, cara, aí é foda. É lindo. Quer ver uma outra coisa que é maravilhoso? Um dia eles estavam uma dúvida de fazer um teste estatístico. Era um teste novo que eu não sabia fazer. Eu perguntei pra ele, eu fiquei horrorizado. Ele me imprimiu um manual, cara. Nossa. Ele me imprimiu um manual de 3 páginas. Realmente bom. Não. Eu falei, cara, eu pagaria 5 mil reais pra alguém me ensinar esse negócio. Cara, me deu de graça. Entendeu? Então, assim, acho que algumas coisas... Tradução. As pessoas que têm dificuldade de ler artigo em inglês, se você jogar no ChatGPT, ele traduz impecavelmente bem. O Google Tradutor também é muito bom. Hoje em dia, né, Thiago, assim, quando a gente começou lá atrás, eu conheço o Thiago, sei lá, já tem bastante tempo, quando eu cheguei no Brasil, 2010, ali eu conheci o Thiago. Naquela época, cara, ou você sabia inglês, ou a prática base da evidência não era para você. Hoje, você pega no Google Tradutor, tem um lugar lá que você pode fazer um upload de um PDF e fala, traduz. Ele solta um outro PDF diagramado em português brasileiro. Sabia disso? É bizarro. Você pega o New England Journal of Medicine, ele vem com os logos do New England, a tabela é rosa, ele vem em rosa. O ChatGPT você tem que copiar e colar texto. Para mim ainda, e para quem não sabe, o Google Tradutor é um machine learning. E segundo dados do Google, o melhor algoritmo de tradução do Google Tradutor é de inglês para português brasileiro, de tanto que os brasileiros usavam. Olha só. Que a gente tem... Não, é engraçado. Mais que pro chinês, pô. Não, então, mas é o melhor. Então tem ferramenta, só a gente tem que aprender a usar e ter bom senso na ferramenta. Na rede social, tem picaretagem e charlatanismo ou são pessoas bem intencionadas? Tem alguém que faz de propósito ou são pessoas bem intencionadas que para produzir conteúdo põem qualquer coisa, a própria prática pessoal? O que você acha? Putz, Thiago, eu acho que a maioria eu acho que a maioria é bem intencionada e não sabe o que tá fazendo. A maioria. Eu não consigo acreditar que uma pessoa acorda de manhã... Eu acho que tem, tá? Que muitas pessoas acordam de manhã e falam assim, eu vou falar uma mentira na internet hoje, eu vou jogar a brava aqui, vou falar que esse artigo aqui cura tudo e...
Eu não consigo imaginar. É. Eu brinco que o resto do catolicismo que sobrou em mim não consegue. A honra do humano, eu falo, cara, não é possível que esse cara falar isso. Tudo bem, mas tem charlatão. A resposta complexa é que a maioria não faz. Tem muita gente falando bobagem na internet, mas muita, tá? E é claro que eu recebo vídeo. Comenta esse vídeo, faz um react. Nossa, eu nem respondo. Aí eu vejo. Para nós, Thiago, gera material, mas eu não gero vídeo de ninguém. Olha aqui, que babaca, isso aqui. Eu nunca fiz isso. Mas assim, às vezes eu faço. Entendeu? Um dia desse a gente viu um vídeo que as mulheres com candidíase estão colocando um dente de alho dentro da própria vagina para tratar. Aí eu falei, não é possível. Aí eu fui ver, tinha vários vídeos sobre isso. TikTok tem um monte. Um monte. Disso. Aí eu fui buscar na internet. Aí tem, mas não é garlic, é um comprimido de óleo de alho que as pessoas tomam. Mentira. E as pessoas estão pegando o alho e colocando. Mentira. A evidência, existe uma evidência fraquinha que o óleo de alho, uma cápsula oleaginosa. Aí foi muito legal, eu fiz um vídeo com a Lucila, um do lado do outro, com o computador, ela foi fazendo busca, a gente botou garlic e tal. Aí eu tipo, mas será que tem alguém que coloca? Aí tem artigo que não funciona, entendeu? E as pessoas estão fazendo conteúdos com isso. E aí pode ser, aí você faz o vídeo, começa a aparecer ginecologista falando assim, aí aparece lá no consultório para eu tirar. Porque coloca e não consegue tirar, e começa a ter problema, cara. Então, assim, eu uso muito desses exemplos para montar os próprios vídeos, sem citar as pessoas e tudo. E aí é muito de crença, né, brother? Sabe assim, se você é do esporte... Eu acabei de voltar de um evento de ceticismo, a gente tem que lembrar que o nosso pensamento hoje é moldado por aquilo que os nossos pais falaram com a gente, com a nossa religião, com os nossos valores, com os partidos políticos que a gente segue. A gente vive em sociedade, cara. Então, o nosso cérebro, ele é racional até no plano B. A gente é influenciado o tempo todo por pessoas que estão ao nosso lado. E os princípios... O Brasil é um país que 90% das pessoas acreditam em alguma religião. Nós somos místicos por natureza. Não é uma crítica às religiões. Mas alguns pensamentos oriundos das religiões podem fazer com que nós não tomamos decisões muito inteligentes. Entendeu? Perfeito. Então, assim, e aí eu tô falando de religião, mas pode ser da sua escola. Pode ser se você vem de uma família mais militarizada ou se você vem de uma família mais natureba. Então não tem problema nenhum você ser natureba, ser vegano, fazer yoga, nenhum problema. Desde que você não coloque a saúde humana em risco. E aí o ceticismo tem que bater forte. E de vez em quando a gente tem que olhar para as nossas próprias crenças e falar, eu não estou sendo completamente iludido pela minha própria mente e tudo. Então assim, na internet, agora, eu acho que tem gente poderosa na internet, charlatã. Uhum. Eu não posso falar porque eles têm muito advogado, mas que tem. Mas aproveitando esse gancho, vamos pensar nesse último ano, assim, qual que tu acha que são os maiores absurdos que estão rodando nas redes sociais? Tem um caso recente. De vários que eu sei que tu fala sempre. Tem um caso super recente agora. Terminou, o final foi feliz, tá? Mas foi muito legal porque a sociedade civil se manifestou. Tem um caso de um cara que falou que diabetes é causada por verme. Diabetes são causadas por vermes. E ele vem... Claro, que tem uma frase no meu mundo que diz, né? Cria um problema para vender uma solução. Uhum. Então, você tem que comprar um protocolo de desparasitização, que só ele que vende. E ele estava fazendo isso. E aí, minhas colegas, tem um canal do YouTube muito legal que chama Nunca Vi Uma Cientista, elas fizeram um vídeo desmentindo isso, porque uma delas, gente, é doutora em diabetes. Nossa. Ela tem PhD em diabetes. E aí, no vídeo, aparece quem foi o cara que disse isso. E esse cara processou e ganhou delas. Ganhou uma ação de R$1.000. Ele cobrou R$1.000. Ele cobrou R$10.000 de danos e ela pagou 1.000. Mas aí, cara, ela já estava para pagar, mas houve uma reação tão grande dos divulgadores científicos e de pessoas normais e de advogado. Falou, não paga não. Vão recorrer. Esse cara tá causando dano à sociedade. Vocês não. Se ele ficou magoadinho porque você fez um expose do cara... Beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é que ele tá causando dano. Tem pessoas tomando remédio para verme e talvez vai parar de tomar insulina porque tá achando... Porque tem um dano nisso aí, né? E o negócio foi parar no Supremo Tribunal Federal e o cara perdeu. E foi super legal. E o vídeo voltou pro ar e tal. Então, assim... Igual isso aí é todo dia. Igual todo dia. Entendeu? Então, assim... Isso para mim foi uma...
Como é que nós vamos ter verme? Aí tem um artigo de 82 que uma pessoa achou um resquício de um verme no pâncreas, que produz insulina. Aí o cara ligou as contas e falou, não, então aqui tá tudo Nossa, só pra e dizer. já trouxe uma solução para aquilo. Ele tirou o verme, Criou um geralmente. método, Ele criou, aí ele cria isso. O cara tá lá falando ainda a mesma coisa. faturando. Então saiu a sorte das meninas que fizeram isso, a Ana e a Laura, é que o negócio pegou na imprensa. Elas fizeram um vídeo, falaram, nós vamos pagar, a gente não quer confusão, a gente não tem grana e tal. Fiquei morrendo de dó. Um monte de gente botou dinheiro na conta dela para pagar a coisa, para ela não ter que gastar o dinheiro. E foi bom que elas voltaram atrás, cara. Foi maravilhoso. Putz. Como é que tá hoje a evidência para dor lombar? De uma Vamos forma lá. bem resumida aí. O pessoal tá com dor lombar ou ele atende alguém que tem lombalgia específica, O que a gente tem ali? Isso aqui é o que dá para fazer. Além disso, já é o plano B. Uhum. Qual que é o grande problema da dor lombar hoje? Ainda. Eu acho que a ciência está tentando buscar os caminhos dela. A gente não sabe a causa da maioria das dores lombares. E quando a gente não sabe causa, é difícil estabelecer tratamentos. A gente sabe causas de, sei lá, 15%, 20%. 20% eu estou sendo bem generoso, tá? Então, claro, você teve um traumatismo, tá? Você teve um tumor na coluna, então tá tudo mais fácil. Você teve uma fratura, uma espondilolistese, tá? Aí você sabe o que fazer. Você tem uma espondilolistese grau 3 lá com uma fratura e tudo, você manda o cara operar a coluna, ele opera, ele reabilita e já era, ele volta. A maioria das dores lombares, a gente não consegue entender corretamente qual que é a fonte, qual tecido está gerando dor. E aí fica muito difícil estabelecer terapia muito assertiva. Isso é isso. Aí você fala assim, então eu não sei a causa, eu não sei o que fazer. Não, a gente sabe o que fazer. A gente sabe o que fazer. Medicamentos podem ajudar a diminuir o sofrimento de paciente. O fisioterapeuta odeia isso, mas pode. Não é grandes coisas, não é grande. Mas não vai fazer mal nenhum o cara tomar uma caixa de anti-inflamatório não esteroide, ou um analgésico mais leve se ele não quiser tomar anti-inflamatório, etc. Então, o tratamento medicamentoso, relaxante muscular, eles podem fazer uso disso aí. Pra gente falar bem interdisciplinar mesmo, não ficar só no lado da físio, tá? Quem é o guardião da dor lombar é o fisioterapeuta. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem a faca e o queijo na mão, todos os guidelines falam isso, e os fisioterapeutas não pegam isso para eles de assumir mesmo. Agora eu vou ser altamente corporativista. Se os fisioterapeutas soubessem bem os guidelines, os melhores artigos, eles poderiam assumir um protagonismo no tratamento de dor lombar. Na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, o profissional de primeiro encontro de dor lombar é o fisioterapeuta. No Brasil, a gente tem vários problemas com a lei do ato médico, grande parte provocada pelos fisioterapeutas, que ficam invadindo a área dos outros. Eu sou altamente crítico a isso, não vou passar a mão nos colegas. Mas o fisioterapeuta podia fazer isso muito bem, tá? Terapia manual é uma coisa que funciona maravilhosamente bem em pacientes com dor lombar. Aí podemos ir para torácica, podemos ir para cervical. Não há diferença. Não há diferença na abordagem que você usa. Então, se você é um cara treinado em Maitland, faz o Maitland, cara. Se você é um cara treinado em Mulligan, faz o Mulligan. Se você gosta de manipular, pode manipular. Cuidado com o pescoço. Mas da torácica para baixo é super seguro e funciona super bem. Então, se você vem de uma cultura mais da quiropraxia ou da osteopatia e tal, faça aquilo. Ou domine várias dessas técnicas e use aquela que for mais confortável para o paciente também. Então, assim, eu era um Maitland de carteirinha. Aí uma vez eu fiz a formação do Mulligan. Foi tão legal ter uma opção a mais de terapia manual, né? E falar, pô, a minha mão ali tá machucando o paciente, mas na hora que eu vou numa outra abordagem, usando o movimento combinado, vai bem. Você troca Maitland por Mulligan e o paciente tá feliz. No fundo, você fez mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, assim, eu não aceito que fale mal de quiropraxista e osteopata, por exemplo. É muito comum, gente, os não fisioterapeutas rotulam osteopatas e quiropraxistas de picaretas. E eu não gosto disso. Vou até aproveitar o momento para falar isso. Quiropraxia, osteopatia é igual físio. Nós temos uma série de condutas, algumas são boas, outras não são. Então escolha bem o seu profissional, né? Tem que fazer esse paciente se movimentar. Tem que fazer esse paciente se movimentar. A não ser que ele esteja totalmente travado na cama. Você pode usar recurso eletrofísico paracinético? Pode. Uma das melhores lives que eu vi na minha vida foi uma live que o Thiago entrou, cara, que ninguém entendeu o que o Thiago falou, negócio do TENS lá e tudo. Eu tava dentro de uma drogaria em Belo Horizonte, eu parei pra ver o Thiago. Porque eu falei, cara, tava dando... A polêmica do TENS? Cara, A polêmica do TENS. Mas não houve polêmica. Exatamente. Não houve polêmica. Teve. O Thiago falou exatamente com evidência disso. O Thiago falou o seguinte, ó, o ideal era ele ficar com a máquina pendurada nele o tempo todo, ajustada, funcionando em tempo real. Você pode fazer paracinético quando você tá na físio? Pode. Você desligou, coisa daqui a 10 minutos a dor volta. Foi isso que eu entendi que o Thiago falou. Entendeu?
E, claro, acertar os parâmetros de dose e tudo e tal, belezinha e tudo. Então, nos Estados Unidos é assim, você compra tênis na farmácia, um físio calibra, e o cara fica usando o tempo todo. Tem vários estudos mostrando isso. Então, tênis joga fora. Não é para jogar fora. Mas aquele tênis de tomada grande, ele não é grandes coisas. Mas durante a sessão de físio, ele pode trazer algum conforto. O bom mesmo é o cara ter aquilo andando com ele, porque na hora que desliga, o sistema volta ao normal e volta a doer. E Então, otimiza a sessão também com outras otimiza coisas, a sessão, né? com outras coisas, etc. Olha que legal. A acupuntura funciona muito bem para dor lombar. Mackenzie, como é que tá? Preferência de movimento? Mackenzie funciona muito bem para crônico. A maioria, se você olhar na evidência, a gente publicou muita coisa sobre Mackenzie e o pessoal ficou chateado e tal. A evidência para aguda, ela é muito boa para terapia manual. A terapia manual ela funciona bem como forma de alívio de pacientes. Exercícios, em geral, eles são bons para prevenção de recorrência, mas não para redução absoluta de dor, de conforto do paciente. Agora, aí de novo, né? Então vamos fazer só meia dúzia de Maitland e mandar o cara embora. Não é essa a ideia. Você pode trabalhar atividade física, você pode usar o exercício como uma forma de reduzir cinesiofobia dos pacientes. Cinesiofobia é medo de se movimentar, para quem não sabe, entendeu? Educar o paciente que cama não é uma boa opção. Cama é para dormir, para fazer outras coisas, mas não é para tratar dor lombar. E tomar alguns cuidados. Não ficar hipervigilante com postura. Então, uma outra coisa que a fisioterapia, né, cara? Faz Como errado. é difícil mudar isso, né? Quantas vezes vocês mudaram de postura aí já durante esse podcast? Né? Você muda pra cá, a gente já sentou assim, senta aqui, senta perto do microfone, tá me incomodando, eu puxo pra cá e tal. Dar orientações do que você não deveria se preocupar. Movimentar-se livremente. E é por isso, cara, eu amo Pilates por causa disso. Os conceitos que o Joseph Pilates fez, tem vários ensaios clínicos de Pilates que funcionam bem. Então, tô dando várias opções. A gente fez um monte aqui no Brasil. Ele fala muito, né? Fazer o movimento de forma livre, respirando normalmente, sem se preocupar. Cara, não sei a Pri, mas eu e o Thiago somos da geração estabilização da coluna. Você também, né, Pri? Eu fiz meu doutorado nisso. Né? Do Paul Rhodes, eu fui orientando dele. O Paul Rhodes nunca falou que é pra você andar com a barriga contraída. E se faz isso até hoje. Se faz isso até hoje. O cara andar barriga chupada, tal, de postura e tal, não sei o que lá. Eu falo, cara, isso vai aumentar a hipervigilância, vai fadigar músculo, sabe? Então, assim, cara, e aí, qual exercício que eu prescrevo? Cara, seja um fisioterapeuta de verdade, vê o que tá faltando de mobilidade, trabalha a mobilidade do cara, né? O que tá faltando de força, o condicionamento desse cara é um lixo, bota esse cara na esteira, vamos dar uma volta no quarteirão com o cara, né? Tem tanta coisa legal para funcionar. E, de novo, para a gente não deixar ninguém de fora desse pacote, no canto extremo da dor lombar, haverá alguns casos que devem ir para cirurgia. Sempre haverá um caso mais grave ou outro. Eu diria que isso aí tá, sei lá, 2% dos casos vão para cirurgia, sim, que a gente não vai conseguir reverter. Muitas cirurgias são ineficazes porque, ao meu ver, elas são mal indicadas. Super indicadas também, né? Total, no mundo inteiro. No mundo inteiro é um horror. Agora, é muito legal um fisioterapeuta ter um bom cirurgião perto dele, de confiança, para poder debater o caso, até para ir testando. Então, eu já vi casos gravíssimos se reverter sem cirurgia e já vi casos muito leves sendo operados sem a menor necessidade. Agora, diante de um diagnóstico correto, por que não? Perfeito. Ótimo. Muito bom. E você quer partir para fazer umas 4, 5 aí polêmicas, ele fala sim ou não? Você quer ir pro seu ozônio que você tanto fala aí? Meu Deus. Ou você quer... eu tô muito curioso para saber dele, como é que foi essa virada de chave, não sei se chegou a virar chave, mas como é que foi essa mudança de um professor que dá aula dentro de sala, extremamente acadêmico, de repente virar um fenômeno aí da rede social e gerando conteúdo e formando gente, e cursos nessa área. Você quer que eu vou encaminhar para essa linha agora? Vamos deixar as polêmicas para o final. Tá. Bom. Como é que foi isso, né? Você na hora que você começava a fazer os primeiros conteúdos, você tinha alguma preocupação? O que vão pensar de mim? Se eu falar alguma coisa fora do contexto, o que vão pensar de mim? Vão me ver, vão achar estranho? Porque eu falo porque algumas coisas eu passei um pouquinho por isso, mas passei meio... Como é que você está crescendo? Eu sei que foi muito por causa da pandemia que você começou a falar para todos os públicos, você era quase que a referência de todo mundo. Puta, eu quero saber que fase que tá a pandemia, lá na postagem do Léo, e tomava como base. Como é que foi essa história para você? E por último, assim, dentro dessa pergunta mesmo, a questão da polêmica.
Eu tenho um estímulo dela aqui. Não, ao contrário, não. Ela não me estimula, porque eu percebo que os posts que eu fiz que engajaram mais foram aqueles que você fica borderline, né? Você fica entre Vou ou não polemizar e não, Uhum. e foram os que engajam. Tá. Então, teoricamente, você pensa, pô, eu vou pra polêmica, eu vou pro pau, sabendo que vai ter uma multidão que vai ficar triste, Uhum. mas ou vai numa linha... Eu vou numa linha minha de japonês, de porra, não gosto de arranjar briga com ninguém, eu sou paz e amor, não quero que ninguém fique com raiva de mim. Pelo contrário, eu quero ser um exemplo positivo para todo mundo. Eu tô nessa daí hoje. Tá. Você não sei tão se... posicionado, com Não medo tão posicionado. Outro dia eu tirei uma foto com o Marçal lá no evento. Pelo amor de Deus, cara. Eu vi. Então, assim, toda vez que eu vou, eu fico ali. Vai, não vai, vai, não vai. Vou pro pau, foda-se ou não. Como é que você tá? E como é que foi essa Vamos história lá. na tua cabeça? Eu queria escutar, cara. Tiago, é assim, ó. Eu comecei na rede social por volta de 2013, assim, mais ou menos. Eu detestava, achava coisa de babaca, tá? E eu abri uma rede social porque eu tinha muito amigo na Austrália. Eu falei, era uma forma de eu me contactar com os caras de lá. Eu saí da Austrália em 2010. Nunca tive rede social antes disso. E aí, cara, eu decidi, na época, fazer os conteúdos que eu gostava. Então, eu falo de tênis, eu gosto muito do Cruzeiro Esporte Clube, que é o meu time do coração, e eu falava de artigos científicos em fisioterapia, que era a minha área. No Facebook, era tudo muito escrito. E eu percebi que a minha forma de redação, apesar de eu achar que ela ser bem direta, ela era muitas vezes mal compreendida pelas pessoas. Porque o texto é diferente da voz e da fala, né? Então, as pessoas vão nos julgar pela nossa expressão facial, aqui, o comportamento não verbal das pessoas. E eu tive vários problemas na época do Facebook. Vários. Não foram poucos, não. Eu tive vários. Gente, assim, me acusando e tudo. E eu fiquei... Um dia eu falei, eu vou parar com esse negócio. Mas isso porque tu era posicionado na tua escrita? E eu falava assim, as pessoas falavam assim, sei lá, vou dar um exemplo do atual. Microfisioterapia é uma beleza. Aí o cara botava um link lá. Eu chegava e falava assim, não. Aí eu entrava e fazia um post e falava, não, microfisioterapia não é uma beleza. Microfisioterapia é uma pseudociência por isso. Botava 4 links lá e acabou. Entendeu? E aí, é claro, você vai ganhando. Aí tem um monte de gente vai adorar, um monte de gente vai detestar. E eu era extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Acho que eu perdi um monte de formiguinha da PBE ali. Perdi pra sempre, tá? Você tem que aprender com essas coisas. E eu comecei a ficar extremamente decepcionado. Um belo dia, minha digníssima esposa, a Lu, que é uma pessoa que ela realmente deve gostar de mim, que ela preocupa comigo, ela falou assim, Léo, eu acho que as pessoas não entendem o que você diz. Falta de interpretação. Porque é texto. Ela falou, por que você não começa a fazer vídeo? E eu tenho uma outra frase para contar para vocês. O Felipe Abdala, um grande amigo em comum nosso, ele fez um curso de PBE comigo presencial. Ele falou assim, cara, eu não gostava de você e eu paguei o curso e vim presencialmente. Ele falou assim, você não é o cara do Facebook. Você é um outro cara. Aquilo me pegou, cara. Ele foi embora, porque ele mora em Campo Grande. Aliás, ele tem uma belíssima clínica, super empreendedor. E ele me mandou, eu olhei aquilo. O cara teve a liberdade de escrever isso pra mim. E eu falei, cara, ele se importa comigo. Ele falou, Léo, o seu curso é sensacional. Você não é radical igual tá lá no Facebook. Você não é essa pessoa. Aí, cara, eu fiz um primeiro vídeo no Instagram na porta do box de CrossFit, morrendo de vergonha do que eu tava fazendo. E eu gravei e botei lá. Ainda no CrossFit ainda. Na porta, uma parede preta. Aí eu fui, tá bom, eu puxei. Aí uma vizinha minha falou, ai, cara, eu vi o vídeo, isso ficou legal e tal, e tal. E aí eu comecei a fazer o vídeo e eu comecei a perceber que depende... É engraçado, né? Quando você solta, fala, pessoal, tudo bem? Aí você faz o vídeo, ele traz muito menos polêmica do que uma foto, do que uma... Porque o cara, ele não está entendendo o contexto que você está escrevendo. Amores, a gente briga por causa de Bíblia Sagrada. Um livro foi escrito 400 mil anos atrás. Você pede um evangélico, um católico para ler, eles interpretam aquela merda de coisa diferente. Cara, não podia o mesmo texto. Imagina, né, Thiago? Então, assim, cara... Aí eu falei, eu vou para vídeo. Aí eu meio que o meu Facebook era lotado, só podia 5 mil. Eu comecei a abrir o Instagram. E aí o meu Instagram, eu consegui levar o Facebook inteiro. Em poucos dias eu tinha os mesmos 5 mil. Falei, acabou o Facebook, eu vou ficar aqui. Eu comecei a fazer vídeos. Então eu fui crescendo. E aí eu percebi que as críticas reduziram. Eu falei, aqui é um professor dando aula. E aí a coisa foi. E aí, assim, antes de falar assim, o Léo acadêmico que foi pra internet. Eu tava meio de saco cheio de falar só pro meu grupinho ali, cara. Esses caras da academia, do mestrado, doutorado, você não precisa evangelizar eles. Eles voluntariamente foram pra lá aprender aquilo. Então eles não ficam assustados de eu falar assim, cara, sabe aquilo que a gente fez a vida toda lá? Não funciona mais, não é isso. A gente investigou e não é isso.
cara fala, beleza. Ele tem treinamento, ele tá sendo treinado para isso. O cara comum, ele não tá sendo treinado para isso. Então ele se surpreende, ele se revolta, ele fala, não é isso que eu vejo na minha prática clínica. E eu fui ajustando esse discurso o tempo todo. E lidando com uma série de problemas, tá? Então, assim, na pandemia, é verdade, Thiago. Aí quando veio a pandemia, a gente tinha acabado de montar o nosso Instituto de Prática Baseada em Evidência com cursos online. E eu comecei a ler artigos de coisas que não eram da fisioterapia mais. E eu descobri que são os mesmos problemas. Né? Então, nós vendemos 52 mil unidades de kit Covid, sabendo que antibiótico nunca funcionou para vírus, nunca na história da humanidade. Então, por que prescreveu? Vermífugo, entendeu? Antimalárico. E eu fui ler os artigos. Falei, cara, mas nós estamos prescrevendo esse antimalárico por causa desse artigo. E o negócio foi para uma proporção que eu não soube lidar bem com o negócio. E aí ele explodiu, ficou grande. E eu fui ajustando o discurso. Foi legal que eu fui aprendendo. E aí, muitos terapeutas que não gostavam de mim falaram assim, cara, tem um físio falando para outras profissões. E teve um dia que eu fiz um vídeo pedindo desculpa aos terapeutas. Porque eu falei, eu achei que nós éramos o problema. Não é, o problema é de educação em todas as profissões. É um problema de formação. Então eu acho que o cara que não trabalha baseado em evidência, eu acabei de vir de um evento de cético nos Estados Unidos. Eles falam, as pessoas são vítimas, elas não foram educadas, o cérebro delas não consegue entender aquilo ainda. Você tem que educar a pessoa, você não pode falar, ô, seu idiota, você está prescrevendo isso aqui por causa disso? Não, não é isso. Entendeu? Agora, polêmica. Eu acho que a gente não pode ser permissível com pseudociência. Esse é o meu mantra. A evidência não está preocupada com o que as pessoas pensam. O cientista não pode fazer uma pesquisa preocupado com a preocupação da humanidade. O pesquisador faz uma pesquisa tentando resolver os problemas da humanidade. E se o resultado não veio aquilo que as pessoas queriam, o cientista é o menos culpado disso tudo, muito menos a pessoa que está divulgando. Então eu nunca tive medo de falar, gente, sabe isso aqui? Não é isso que aconteceu. Nós fizemos uma meta-análise publicada na Cochrane de Mackenzie para dor aguda, que deu negativo. Ficou todo mundo brigando comigo. Eu falei, mas todos os ensaios clínicos eram negativos. Como é que a meta-análise vai ser positiva? Não tem nenhum estudo meu aí. Não, porque o Léo, porque a Lu, porque não sei o que. Eles esculacharam a Lu. Aí lá vai o Léo para a internet de novo e fala assim, gente, aqui ó, esse estudo A, esse é o B, esse é o C, esse é o D. Todos são negativos. Como é que eu vou combinar na meta-análise vai dar positivo? Não tem como, gente. Vocês sabiam que esses estudos existiam. Não foi eu que estou mentindo para as pessoas. Agora, no de crônico, que todo mundo odeia, quando veio positivo, todo mundo fala, eles são incríveis e tal. E isso é um viés que a gente não gosta. Eu não gosto de falar mal do Cruzeiro. Eu não gosto mal que fala mal da Bela. Eu não gosto mal que fala mal de PBE. Concorda? Eu não gosto mal que fala mal de cientista. Entendeu? Quando falaram mal do Thiago, esse negócio, eu fui pra cima. Eu falei, opa, para. Não, ele não é mal intencionado, não. Calma aí. Se alguém falar mal do Rodrigo Vasconcelos, eu vou pra cima. Não posso deixar. Eu não posso deixar. Os caras que são bons, que são expoentes da minha profissão. Eu tenho que proteger os caras. Então, assim, agora, eu não perdoo pseudociência. Entendeu? Quando existe uma prática que as pessoas deveriam abandonar, eu tenho que comunicar. Eu não vou chamar a pessoa, se você usa isso, você é um picareta. Não é isso. Olha, a evidência sobre esse assunto tem mostrado que ela não ajuda pacientes. Vou trazer. Aproveitando, então, pseudociência, posso dar ali? Vai lá. Vamos lá. Ventosa, Léo. A ventosa, ela é só uma meta-análise na... olha como é que é ruim ler só resumo de artigo. No European Journal of Pain, foi publicado uma meta-análise de ventosa para dor e está escrito com todas as letras, ventosa é eficaz. Uma meta-análise gigante, tá? E tem 2 gráficos lá. Um é ventosa versus nada, tá? Então um grupo não fez nada, ficou em casa dormindo, e o outro grupo fez ventosa. Ventosa ganhou do nada em 1%. Mas é estatisticamente significante. Aí no artigo está escrito assim, ventosa is better than nothing, e um P menor que 0,05. Aí o cara falou, então funciona. Mas ele funciona mesmo, 1% a mais do que fazer nada. E depois tem um outro gráfico que ninguém olhou, tem um gráfico lá com 4 ensaios clínicos que comparou ventosa com colocar um copo em cima das costas do cara. Inclusive tem um estudo maravilhoso feito no Brasil. Deve ser o placebo? Tentaram fazer o placebo? Placebo de ventosa e tudo. E que aí a meta-análise pega em cima do zero, no meio. Ela não é melhor do que placebo, ou seja, a ventosa, ela é um placebo. Entendeu? Eu tô falando pra dor, pra minha área, tá? Então, assim, 2016, eu fui pra Olimpíada do Rio, eu fui pesquisador na Olimpíada do Rio. Eu vi, ninguém me contou, não. Eu vi o Michael Phelps com as marcas de ventosa antes de todo mundo. Eu tava na piscina de aquecimento. Estourou a ventosa com aquilo, né? O Alexandre Dias Lopes, que tá do meu lado, ele falou assim, daqui a 3 dias vai começar a ter curso de ventosa. Não foi 3, foi 3 minutos. Entendeu? Tinha a foto dele e bombou. Entendeu? O Michael Phelps é o culpado disso aí.
Mais uma polêmica, mais uma pseudociência. Ozônio. Ozônio, olha que legal. Ozônio é um antisséptico, tá? Então, ozônio, ele pode ser utilizado, por exemplo, em água. Você ter água, purificadores de água, o ozônio funciona super bem. Limpeza de frutas. Então, na indústria de alimentos, ela funciona super bem. Você passar dentro do raio de ozônio, ou do gás ozônio, ou de água ozonizada, funciona super bem. E ozônio, desde que o mundo é mundo, ozônio tem sido utilizado em tratamento de ferida. Por uma questão óbvia, porque feridas infectam. E então, às vezes, quando o laser não funciona bem para ferida, uma das hipóteses que a gente tem é que a ferida está infectada. Então, você tem uma colônia bacteriana lá, você vai ficar irradiando o laser, ele não vai dar certo como ele dá. Quando não tem, ele costuma funcionar bem. Então, ozônio funciona, sim, para feridas abertas. Tem uma evidência razoável, convincente, a ponto de eu falar que eu usaria. Tudo bem? Ozônio, ele é eficaz para alguns tratamentos de afecções dentárias, alguns problemas de gengiva, etc. E para limpeza de pele, de algumas afecções dermatológicas. Isso está no relatório da Anvisa. A Anvisa fala, se você tiver aqui, você está seguro. O que aconteceu com o ozônio, meus amores? O que acontece toda hora na saúde? Panaceia. Por quem não sabe o que é panaceia? Panaceia é uma deus grega da cura. A gente começou a fazer ozônio para tudo, inclusive colocar em orifícios que não deveriam entrar. Entendeu? Colocar na orelha, retal e tal. Então, assim, os ensaios clínicos de ozônio da nossa área de dor musculoesquelética, eles são muito pouco convincentes. Eles são positivos, mas eles são péssimos. Então, assim, eu nunca vi... Eu falo para todo mundo, gente, me mostra um ensaio clínico com 50 sujeitos em cada grupo, com qualquer dor musculoesquelética, de boa qualidade, eu mudo de opinião. Eu não tenho medo de mudar de opinião. Então, assim, ozônio, é engraçado isso. Ele é pseudociência dependendo de onde você está. Entendeu? Acho que é isso. Última pseudociência. Microfisioterapia. Microfisioterapia é um negócio implausível. Implausível. Se você for ler... Porque o ozônio, você viu que tem plausibilidade, Sim. né? Ele é implausível. Você vai mobilizar tecidos superficiais na pele para tentar identificar problemas que aconteceram no passado. Tá? Então, você tem um mapa, sei lá o que é, e você fala... Duro mole, um tempo, e tem um mapa e tal, e aí você fala, aí se você mobilizar aquele tecido, você vai apagar a memória. Então, assim, ele não faz muito sentido. Tem 2 ensaios clínicos de microfisioterapia, eu tive cuidado de ler os 2. Um para síndrome do intestino irritável, que é uma doença foda de tratar. Horrível, horrível. E a outra é pior, fibromialgia. É 2 doenças assim, cara, os caras são corajosos mesmo de ir para esse negócio, porque eu não iria. Eu não iria para essa, eu iria para mais fácil. Os 2 positivos, tá? Horríveis os estudos. E os 2 estudos... Normalmente essas revistas mais holísticas, não, mais... de terapia complementar. Não é predatória. Não são predatórias, as 2 que são, em defesa aos autores. Sim. Os 2 estudos são com autores das escolas de microfisioterapia. Ou entendeu? seja, Então, um viés bem... existe um conflito de interesse ali, mas isso não declarado, isso é um problema. Se fosse declarado, eu sei porque eu sei quem são as pessoas. Isso é problema. O conflito de interesse por si só não me incomoda, desde que ele esteja declarado. Entendeu? Então, assim, eu não tenho problema de falar assim, eu tenho uma escola de PBE e eu faço artigos de PBE, eu declaro, tá tudo bem, você pode julgar se eu estou enviesado ou não. Mas os estudos são ruins, pequenos e mentirosos. Última, terapia crânio-sacral e visceral. É muito pouco convincente que funciona. Eu também acho que pouco plausível em muitos casos. Os poucos estudos positivos, eu participei de uma banca de doutorado de uma pessoa que fez mobilização visceral para pacientes com dor lombar e constipação, e na hora que terminou toda a tese de doutorado, louvável a tese de uma fisioterapeuta super conhecida, amiga nossa, eu falei, cara, se você desse um laxante não dava na mesma? Um comprimido de lactopurga, você resolvia a vida do cara. Entendeu? O cara não vai 10 vezes no fisioterapeuta para fazer uma mobilização para tratar constipação e, porventura, ele melhorar a dor. Entendeu? Existe um ensaio clínico que todo mundo entende mal pra caramba, feito na Austrália, que foi assim, eles fizeram uma mobilização visceral ou uma massagem superficial na pele, na barriga das pessoas. Não achou nada no curto prazo, nem no médio prazo, mas lá em 12 meses ele deu um resultado estatisticamente significante. Isso chama erro do tipo 1, isso é um erro ao acaso, é um erro estatístico. O autor é super amigo meu, cara, ele devia ter escrito essa frase. E muita gente fala assim, não, cara, como é que eu vou mobilizar o seu intestino agora e sua dor lombar daqui a 1 ano ela vai melhorar? Não pode ser. Ela é implausível. Isso acontece, chama erro do tipo 1, é um falso positivo. Então, assim,
não me convence, não me compra. Eu até entendo a relação íntima entre as vísceras e órgãos do sistema nervoso. Eu acho muito melhor do que microfisioterapia. Mas quando alguém me fala de dor lombar, se alguém me fala assim, não, mas o cara é constipado, o cara tá... Eu falei, cara, vai num gastro. Você concorda? É muito mais óbvio, mais barato. Eu fiz essa pergunta na tese de doutorado. Não é melhor fazer um enema, por exemplo? Vamos conversar como profissional de saúde de verdade? Se você fosse ministro da saúde, o que seria melhor? Você dar um comprimido de lactopurga ou você mobilizar 10 vezes no fisioterapeuta que você não maior grana? Eu acho que a primeira opção é mais barata. Não, isso realmente é fantástica a discussão, porque se a gente fala, imagina a variabilidade que tem entre opiniões e especialistas. E eu lembro sempre de um caso que me marcou na minha própria trajetória científica, porque, por exemplo, ele falou de dor lombar, eu tenho uma linha de pesquisa que é o trabalho que eu faço ali de estabilização glútea em pacientes com dor no joelho, já com muita evidência, inclusive com meta-análises. Levamos isso para o quadril. Também os resultados estupendos. Começamos ali com série de casos, ensaios clínicos, e hoje as revisões mostram também. E aí eu trouxe o conceito biomecânico de eu vou levar isso para a lombar. E aí eu comecei a trabalhar a lombar, montei fiz um trabalho de avaliação de força dos músculos do quadril em pacientes com dor lombar. Publicamos esse trabalho, a gente mostrou que quem tem dor lombar tem quadril fraco. Comparamos com o grupo controle. Beleza. Ganhamos força. Vamos fazer agora um puta do ensaio clínico. E aí esse ensaio clínico foi com verba da FAPESP. Eu acho que esse, metodologicamente, foi o melhor trabalho que eu fiz. Tudo. Eu cerquei de todos os lados, né, mostrar tudo. Porque eu fui pegando cancha com vários ensaios clínicos. Eu peguei esse, foi para mim, tanto é que tivemos uma verba bem legal da FAPESP. E o resultado, ele me mostrou que você fazer a terapia manual mais fortalecimento do quadril, ele não é superior a você fazer só a terapia manual. Então, no meu ensaio clínico, mostrou que o fortalecimento do quadril ele não adiciona efeito na terapia manual em tratamento de dor lombar crônica. Só que na mesma na mesma época, a gente fez uma revisão sistemática com meta-análise. Quem conduziu foi até o Mansueto Neto, do Federal da Bahia, que se especializou nisso. E a conclusão da meta-análise foi... existem evidências, porque citou outros trabalhos, que o fortalecimento do quadril ele é eficaz na dor lombar, ele adiciona efeito. Então você imagina, na minha própria cabeça, eu ali no meio, e agora? Eu preconizo, se o meu ensaio clínico da minha vida não deu resultado, mas um nível acima, que é uma revisão sistemática, mostrou que também eu estou no meio. Então você imagina essa bagunça na minha cabeça, imagina a hora que você joga isso para a pluralidade de pessoas, de opiniões e artigos saindo o tempo todo. Por isso que é muito importante saber extrair o máximo. Mas deixa eu ir para a parte final aqui, que eu quero saber do homem. Sucesso profissional e família. Cara, você trabalha bastante, o seu trabalho ele é muito intelectual, né? Você tem que estar ali concentrado. Ao mesmo tempo, você tem uma família maravilhosa, você tem uma esposa que é fantástica, sua família é linda, energia boa, e eu sei que você é muito presente, porque eu te sigo lá e eu vejo. Como é que você concilia isso? Você acha que um profissional que está começando, ou uma pessoa normal mesmo, não um profissional de saúde, dá para começar a carreira já tendo esse equilíbrio entre família, trabalho, pessoal, atividade física, alimentação? Em algum momento você se desregulou para atingir mais rápido os seus objetivos e, consequentemente, sucesso? Ou você já sempre começou pensando em qualidade de vida? Qual foi o segredo para você? Cara, nem hoje você está regulado, mesmo hoje você ainda está numa fase difícil? Eu acho que eu nunca estou regulado, cara. Não conseguiu? Eu trabalho muito, eu trabalhei muito, eu dei vários... Eu apertei o pé no acelerador várias vezes de trabalho. A gente teve filho mais velho, então isso ajudou um pouquinho, então a gente pisou no acelerador muito forte. Mas no momento que a gente decidiu ter filho, eu falei, cara, eu vou acompanhar a Bela, tudo que ela precisar eu vou fazer. E se eu precisar abrir mão de dinheiro ou de trabalho, eu vou abrir algumas coisas. E assim a gente fez. Eu tenho uma esposa maravilhosa, ela faz a mesma coisa que eu, e é uma parceria o tempo todo. Então hoje ela tá com as crianças que eu tô aqui, e amanhã ela tá num outro lugar e eu fico. Meus filhos não sabem diferenciar pai de mãe. Então a Lu já foi pra Europa, já fiquei com as crianças, tá com saudade da mãe, mas tudo que faz com a mãe faz comigo. Então, assim, aí, nessa hora, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O cara fala, nossa, eles perguntam isso pra Lu direto. Como é que você dá conta? A Lu sempre responde assim, eu não dou conta, amigo. Eu não dou conta, porque o que você vê na rede social é um fragmento da sua vida, né? Eu e você somos muito expostos, mas
você não sabe toda da minha vida. Agora, é verdade. Eu sou muito presente. Eu acordo 5h30 da manhã todo dia e eu preparo a minha casa para minha família. Eu falo, a primeira hora e meia do meu dia é para os meus filhos e para minha esposa. Então, eu preparo o café, eu arrumo a merendeira, eu boto roupa nos meninos, aí eu acordo os meninos primeiro, aí eu acordo a Lu, que ela gosta de dormir um pouquinho mais, aí a Lu tá com a gente come, leva as crianças pra escola. Minha segunda hora é minha. Eu vou pro CrossFit. Que legal. É minha e de mais ninguém. Eu falo, eu preciso de 1 hora do meu dia pra mim. Aí eu venho, depois o meu dia começa. Se eu marcar esses podcasts 10 horas da manhã, eu não estaria aqui. Tá? Eu não venho. Eu vou cuidar de mim. Aí dali pra frente eu vou trabalhar o máximo que eu conseguir, porque eu quero buscar os meninos na escola, eu quero ficar com eles, eu quero brincar e tudo. Eu dou algumas aulas à noite. Então, assim, tem hora que eu deixo a desejar enquanto pai, mas, eu me acho muito presente e eu não quero ser... Você tem um equilíbrio, então. Tenho. A custo de algumas sessões de terapia, né? Porque às vezes você tá assim, cara, eu queria estar mais perto dos meus filhos, apesar de eu achar que eu sou muito presente, ao mesmo tempo eu podia estar trabalhando mais. E eu brinco, né, cara? As dores são as mesmas. As dores são as mesmas, cara. Mas e quando você dava 40 horas de aula por semana, que você tinha que estar ali fisicamente dando aula de manhã na Unicid ou em outros locais, e aí você tinha que encaixar a pesquisa, você desregulou, então, nessa Muito. época. Que você não tinha filho ainda. Eu não tinha filho ainda. Não, a Bela eu tava com a Bela. A Bela nasceu em 2013, eu fiquei na Unicid nesse volume até 2020. Cara, a gente levou bem. A Bela ficava na escola, a gente pegava ela às 4 horas da tarde e tal, a gente levou bem. Mas eu acho que esse desafio do pai que quer estar perto dos filhos. Sim. Eu quero estar perto deles. Então, assim, isso é fazer uma sessão de terapia aqui. Eu tô aqui e penso neles, eu tô com eles, eu penso no trabalho, e é muito difícil desligar porque minha cabeça é 2.000 por hora. Eu tô melhorando, cara. Eu tô melhorando porque as oportunidades aparecem. Você tem que pegar as oportunidades sem largar seus filhos, cara. Entendeu? Eu falo, eu só pulo na frente de um carro por 3 pessoas, pela Lu e pelos meus 2 filhos. O resto eu não pulo, não. Aí isso é comigo. Então, mas por eles eu faço. Acho que é importante, assim, cara. Eu li muito sobre crescimento de crianças. Então, cara, o desenvolvimento da personalidade até 7 anos, cara, é crucial. Todo mundo fala isso. O meu filho tá com 5, mais 2. A Bela tá com 11. Daqui a pouco ela não vai querer mais estar muito perto de mim. Mas, sabe, ela quer estudar comigo, ela faz ginástica artística. Ela tá parceirona. Ela é minha parceirona, cara. E ela fala assim, eu não sei nada de ginástica artística, mas eu aprendi todos os nomes de todos os movimentos, ela ensaia comigo. Então eu falo, Bela, faz isso aqui. Pai, eu não entendo nada, mas eu falo, Bela, eu acho que tá desalinhado e tal. E ela acha mó legal. E na hora da competição eu fico caladinho, não enche o saco. Ela faz as coisas dela. O Pedrinho tá jogando bola, é um menino super alegre e tudo. Então, assim, eu acho que é muito legal essa pergunta sua, Thiago, porque eu também olho pra sua cara e falo, cara, como esse cara dá conta? Porque sempre a gente acha que o outro trabalha mais que a gente família dele é mais perfeita, e não é, cara. Tudo igual. É tudo igual. E que bom que a gente se preocupa com os nossos filhos, né, cara? Porque eu não gosto de ser aquele cara que larga e vê peixe. Eu não quero chegar... Eu odeio dormir fora da minha casa. Congressos, a gente tá falando sobre isso agora, congresso. A maioria das vezes eu peço pra ir voltar no mesmo dia. Até um dia que eu quase dormi no volante, vindo de Viracopos da minha casa. Aí eu falei, gente, talvez pra eu ver meu filho dormindo, eu vou morrer. E aí meu filho não vai ter pai. Aí eu comecei... Aí você tem que pensar de novo o que você quer. Então talvez valha a pena ficar uma noite fora e chegar vivo em casa. Então, assim, é o desafio de colocar... E que legal, cara, né? A Pri tá aqui com a gente, mas há 20 anos atrás os pais não se preocupavam com isso. Acho que os pais hoje são mais presentes nos filhos. Muito e é bom pro filho, é bom pro pai e é bom pra esposa. Né, cara? É uma super jogada legal pra gente estar perto deles. Isso é uma vantagem que o digital ele trouxe pra gente. Sem dúvida. Sem dúvida. Quando eu fui pro digital, eu não saio da minha casa. Meu escritório tem 2 estúdios na minha casa, então tudo rola lá. Os meus alunos sabem que meus filhos estão lá, então de vez em quando eles sentam na aula e tá tudo bem, cara. Eu tento fazer do jeito que dá pra fazer. E a tua perspectiva futura pra gente finalizar? Onde o Léo se vê daqui 3 ou daqui 5 anos? Você para pensar, você deixa rolar, você faz um planejamento de curto e médio prazo? Como é que funciona isso na sua cabeça? Você tem objetivos ali ou metas, ou você vai deixando acontecer e ficando ligado para as possibilidades que aparecem? Eu diria que eu tô mais na segunda. Eu tenho uma coisa pessoal, quase todo podcast eu conto, né, cara? Eu conversei com meu pai à 1 da tarde, à 1h05 ele foi assassinado. Então, assim, quando alguém me fala assim, cara, como você se vê daqui a 10 anos? Eu falo, cara, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Mas eu não deixo a vida me levar. Minha vida é toda esquematizada. Eu quero que o Instituto de Prática Baseada em Evidências dobre, quadruplique. Entendeu? Eu quero estar mais presente em outras coisas. Eu jamais imaginei que a gente ia ser contratado por planos de saúde para dar consultoria, por indústria farmacêutica. A gente não faz só o que as pessoas sabem que a gente faz. A gente faz muito mais coisa. Nem no meu melhor sonho imaginei que em 5 anos a gente ia ter 7 mil alunos no digital. 7 mil alunos. 40% é médico.
Olha entendeu? só. Que não, o cara não sabia que eu existia ali. Então, assim, 35, 40, Deus. médico e físio, Que e aí o resto legal. estão outras profissões. Médicos veterinários, nutricionistas, enfermeiros, e as formiguinhas vão se montando, cara. Esses caras estão também dando aula disso e também estão espalhando a notícia. Isso é maravilhoso. Quando eu cheguei em 2010, o Thiago vai lembrar disso, a gente ia para o Congresso Brasileiro de Físio e falava assim, quem sabe o que é a Pedro, a base de dados em evidência de fisioterapia, só levantava quem tinha doutorado. Hoje, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Talvez não saiba usar, talvez não entenda muito bem, mas sabe que é. Ninguém hoje chega e fala assim, esse negócio de prática baseada em evidência é coisa de idiota. Ninguém fala isso. Eles não podem falar isso. Porque se falar, o paciente vai, então, peraí, que esse cara vai pegar mal. Então, assim, hoje eu acho que a gente fez um trabalho maravilhoso, não só eu, mas diversas outras pessoas, de conscientização de prática baseada em evidência. Agradeço imensamente você me dar essa oportunidade de novo. Eu não perco a oportunidade de fazer isso. Mas de fomentar. Eu queria que, de fato, a gente começasse a ver efeito na ponta. Entendeu? 7 mil é pouco. Nós temos 4 milhões de profissionais de saúde no Brasil. Então, o tamanho do mercado é imenso. Qual que é o grande lance hoje, Thiago? Tem pessoas que acham que não precisam. Tá. Entendeu? E eu falei, eu não sei como despertar esse desejo dos caras. Então, assim, mas nós nunca tomamos um prejuízo de 1 centavo no lançamento. A gente vem crescendo, Nossa. entendeu? Dentro, enquanto instituto e tudo. E isso me dá um orgulho danado de fazer parte desse movimento. Como é que tá? Você está profissionalizando? Você já tem profissionalizado essa tua área de cursos? Existe ali uma gestão por trás? Ou vocês vão fazendo lançamentos? Existe toda uma escola por trás disso. Ela teve que virar, cara. Chegou num ponto que não dava mais. Então a gente é uma empresa hoje mesmo, bem constituída. A gente está num momento super difícil, você deve passar por isso, cara, de montar a equipe. A gente já montou e desmontou a equipe várias vezes. Nunca achei que ia ser tão difícil de encontrar bons profissionais. Atenção, pessoal. Como é que chama a empresa? PBE. Instituto de Prática Baseada em Evidências. Tá. Então a gente e o teu faz curso isso. número 1? É a formação em PBE, que é um curso completo de A a Z. O cara faz uma coisa só e acabou, e ele aprende tudo o que ele precisa para atender pacientes baseados em evidência. E a gente tem um segundo braço na formação no Instituto de ajudar pesquisadores. Como fazer revisões temáticas, como fazer ensaios clínicos. A gente tem mentorias, a gente tem consultoria individual. Léo, eu tô enrascado aqui com o artigo, me ajuda a me sair dessa. Perfeito. E o último braço que entrou recente foi um braço de consultoria para empresas em loco. Então, a gente já assinou 3 ou 4 contratos com laboratórios farmacêuticos para ajudar, por exemplo, os propagandistas a não falar bobagem para médicos, por exemplo. Você está montando uma equipe ou ainda depende de você? Ainda depende muito de mim. Ainda depende muito. A gente trouxe uma pessoa, a Patrícia. A Patrícia Parreira foi minha aluna de mestrado, fez doutorado no exterior, está comigo, entrou agora na equipe. Porque a gente começa a precisar, né? De mais braço. Vai ter que precisar de alguém vai precisar de braço. Ainda mais agora com essa parte presencial, essa parte física de consultorias, porque isso é um mercado monstruoso. Cara, eu posso dar um né? nome, tá, cara? A gente é o consultor de prática baseada em evidência da Prevent Senior. Entendeu? A maior rede de assistência e saúde do Brasil, cara. Entendeu? Nós é que fazemos treinamento legal de eles equipe. despertarem para isso. Cara, né? eles nos procuraram, a gente não sabia, aí o gerente de qualidade comprou o curso, assistiu o curso, fez 1 milhão de perguntas e depois ele me ligou. Virou um negócio. E virou um negócio, cara, e assim, é simplesmente maravilhoso. A gente vai presencial para dentro de um hotel. Então a gente já fez com 60 físios, já fez com 50 enfermeiros, agora a gente fez com 60 médicos. A primeira parte é só de conscientização e depois a ideia é mudar todos os protocolos de atendimento do hospital. Para tentar reduzir custos. Pensa aqui, Pri, se você, o exemplo que o Léo deu da dor lombar, se 2, 3, 5% são casos que têm a indicação cirúrgica, você tem 95, 97% dos pacientes com dor lombar ali jogados ao vento, né? E aí o convênio vem, um plano de saúde vem e me paga R$15 para atender um paciente, por sessão, R$20, é uma economia burra, porque esse cara não vai melhorar, mas ele vai cair aqui. Então talvez pudesse de 5, pudesse estar sendo em 2 ou 1% aqui. E aí esse repasse tinha que ser muito maior. A visão tinha que ser fora exame de exames necessários, exames necessários. Então essa é uma área que mudaria o jogo. Seria um game changer debate aí isso na Prevent, por exemplo, que é um convênio vertical, né, deles. Eles são muito preocupados com isso. Investem nisso. A maior sinistralidade hoje é a cirurgia ortopédica junto com a oncológica, né, de convênio de saúde. Então, assim, eu acho que quer dizer, a gente falou muito hoje do nível individual do profissional, mas isso pode ser institucional. E é por isso, cara, que os convênios estão pagando, as pessoas estão insatisfeitas e eles quebram. O sistema de saúde suplementar do Brasil, ele pode quebrar. E eu tenho certeza que uma parte desse negócio é má gestão de recursos por prescrição inadequada de procedimento.
Léo, sensacional. Que papo, que papo. Obrigado, Nossa, cara. eu nem vi aqui, 1h30. Eu tenho que liberar o homem que ele tem um evento ainda. Cara, obrigado demais. Eu que Sou seu agradeço, fã. meu irmão. Obrigado por tudo que você faz pela nossa profissão e hoje por Nossa. todas as profissões de saúde e pelos pacientes. É ali que eu tenho que olhar, tenho que É. acostumar. Obrigado demais. Foi um prazer estar contigo. Priscila, obrigado Muito aí. obrigada, Léo. Vou passar aí a palavra final ao Léo para ele passar o Instagram, como é que o pessoal Vamos te acha, contatos. Galera, eu vou dar 2 contatos só, que eu dou 2 coisas que eu gosto muito. Uma é do meu Instagram, é Leo_Costa_PBE, tá? E o nosso PBcast é um canal no YouTube, que a gente também tem um Spotify, que é um canal que a gente faz muita conversa sobre evidências em saúde, de todas as áreas, e vários exemplos que eu dei hoje aqui eu aprendi com pessoas que eu entrevistei. E é legal, cara, pra quem quiser acompanhar, a gente tá lá, é o meu xodózinho do momento, assim, fazer podcast, vocês vão ver, é viciante, cara. Uhum. É super gostoso. Você percebe? É um momento presente, né, cara? O celular tá desligado ali, você não pode ligar, você não pode desligar, Não pode cara. tocar Você nele. não pode tocar nele. Mas Então fica aí aquela- 1h30 passa rápido e é um dos poucos momentos da minha vida que eu tô 100% ligado, né? Porque eu tô fazendo o que Na vocês estão presença. fazendo aí, cara. Eu não posso perder o que tá acontecendo. Uhum. Então assim, cara, procurem lá o que precisar, eu tô à disposição e muito obrigado, tá? Muito obrigado obrigada mesmo também. pelo convite, eu tô super honrado. Muito Valeu. obrigado pela confiança. Obrigada, Obrigado. Um Léo. beijo, minha linda. Prazerzão. Tchau, pessoal. Valeu. Siga nossas redes sociais também, do Saúde de Milhões. Estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify. Show, Isso meu aí. Instagram, como é que é? Arroba Dr. Thiago Fukuda. Fala o seu, Priscila Pri. Sibius. Valeu, valeu. Beijos.